E aí, pensando nisso, eu quero fazer uma pergunta para vocês e eu vou dar um tempinho para vocês responderem aí no chat. Por que vocês acham que a inclusão do filho de vocês não está funcionando? A gente vai fazer uma análise, mas eu quero que vocês me mandem, que eu vou escolher alguns aqui para a gente falar. Vão colocando aí, por favor. Por que a inclusão do seu filho não está funcionando? O que você acha que tem, que está faltando, que tem errado? Enfim, falem aí, por favor. Quem já quiser responder algumas já. Já, pode ir falando. Aqui a Gildete dos Santos falou: Adriana, escola só pode adaptar a atividade com laudo ou tem outra forma? Não. Gildete, né? Gildete. A escola, na verdade, ela exige o laudo, né, para que seja feito as adaptações. Mas não. A própria legislação diz que se a criança tem uma dificuldade, se você percebe que essa criança tem uma dificuldade na aprendizagem, você já pode solicitar essa adaptação, tá? Então, é óbvio que o laudo ele vai ajudar porque ele vai direcionar. E aqui a gente não vai falar de privilégio, tá? Não é que o laudo vai te trazer coisas boas. Não, mas ele vai direcionar, tá? E a Cristina Dantas da Silva fala que sofri muito por nunca estar incluído nas atividades de comemoração da escola. Eles sempre acham um motivo para a gente não levar o nosso filho autista para a escola. Cristina Dantas. Cris, e assim, né? Ele tá fora das atividades, fora dos eventos, e a escola não traz nenhuma justificativa. Isso é proibido, tá? Isso é proibido, porque eu vou falar uma coisa para vocês. É por isso que é importante a gente saber sobre inclusão, sobre leis, sobre direitos e principalmente sobre os nossos filhos. A inclusão escolar, ela não é só atividade, tá? Ela tá no evento que a escola faz, dentro e fora, tá? Então, dentro da escola, essa criança tem que participar, porque eu não sei se vocês sabem, mas tudo que a criança faz, tanto dentro quanto fora, tem um projeto ali, né? Tem o projeto político-pedagógico da escola, tem um cronograma da escola, e essa criança, ela tem que ser avaliada nesse todo, como qualquer outra criança, tá? Os nossos filhos não são diferentes, eles estão no mesmo lugar, eles têm os mesmos direitos, né? Então, não é a criança ficar fora da atividade. E qual a justificativa? E qual a negociação? A criança está fora das atividades por quê? Né? Tem mais alguma? Tem outras dúvidas, mas respondendo a sua pergunta, a Analine Soares fala: a inclusão não está funcionando no meu caso porque não documento nada, tento sempre ir na conversa, sofri muito esse ano e agora vou documentar cada chamada para a reunião. Isso. Esse é o diferencial, quando a gente documenta. Quando a gente chega lá e negocia, fica a nossa palavra contra a da pessoa da escola. E às vezes é tão complicado que quando a gente fala, falei com fulana, não lembro. Ou você às vezes fala com a diretora e a diretora... aí você fala para a professora assim, então eu conversei com a diretora, a diretora não me passou nada. Ou o inverso, você fala com a professora e fala para a diretora, queria saber, nossa, a Pro não passou nada para mim, mãe. Então, a gente fica naquele ping-pong, sabe? De, nossa, é aqui ou é ali? Então, isso acontece. Eu vou escolher um aqui, ó. Meu filho está de recuperação e não estão dando atividades adaptadas. Gente, a atividade adaptada é de longe, né? É o maior problema que a gente tem na escola, porque a escola quer colocar todo mundo no mesmo, né? No mesmo balaio, vamos dizer assim, né? No mesmo jeito. Só mais duas coisas antes de continuar.
primeiro, parabenizar a Thelma Elda, porque ela é uma professora, e falar que ela recebe elogios. Olha! Parabéns, Thelma! Sim, existem muitos professores muito capacitados, muito bons, tá? Então a gente aqui vai sempre pensar que, infelizmente, o maior acontece no contrário, mas tem excelentes professores, tá? Então a gente tem sim que valorizar esses professores. E a Cristina Dantas tem um comentário aqui. Meu Deus, a aula ainda não acabou e já me sinto uma outra mãe sobre a escola. Ah, Cris! Aguenta só pra você ver. Olha só. E aí, então vamos agora analisar. Vamos lá? Eu vou pegar a Ana como exemplo, tá, Ana? Ana, agora a aula, você vai ver. Agora eu vou falar com você aí. Vou falar com todas vocês, mas vocês vão entender por que eu falei da Ana. Então, vamos lá. Então, como que essa mãe atípica deve agir na escola? Primeiro, vamos analisar 5 situações críticas, tá? A gente vai avaliar aqui uma comunicação com a escola, a resposta a justificativas inadequadas, a organização de evidências, viu, Ana? Organização de evidências, a postura que nós temos em reunião e a participação no plano educacional individualizado, tá? Em cada uma delas, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai avaliar o que a maioria faz de errado, por que não funciona, o jeito certo que funciona e a ferramenta profissional que resolve. Vamos lá? Preparadas? Toma um gole d'água aí que vocês vão, amar. Na primeira situação, a gente tem a comunicação errada, tá? Então, o que a maioria faz? Chega lá e conversa com o professor no corredor. Vem cá, deixa eu te falar. Então, sabe o que é? O Pedrinho? Então, eu queria te pedir para adaptar. Só que assim, a professora, ela tá passando. É a Thelma, a professora que a gente tem, né? A Thelma vai entender. A professora, às vezes, ela acabou de chegar na escola, ela nem guardou o material dela, ela tá indo buscar uma água, ela tá indo ao banheiro, então ela não está ali para te atender, né? E aí a gente pega essa professora e começa a falar um monte. Ou, às vezes, você tem lá um contato maior com essa professora e vocês têm um WhatsApp uma da outra, e aí a mãe manda mensagem. Ai, professora, sabia? Eu tô cansada porque o Pedrinho não tá aprendendo a ler, não tá... De jeito nenhum. A outra desabafa por mensagem sem estrutura. A mesma frase. Professora, eu não aguento mais porque o Pedro não tá evoluindo. Ele não tá evoluindo no quê? A gente não sabe. Ele não tá evoluindo porque ele não lê, ele não tá evoluindo porque ele não escreve, ele não tá evoluindo porque ele não consegue ficar sentado. Entendeu? Então a gente também tem que ter tem que ser objetivo. E a gente não registra nada. A gente só fala. Fica, de novo, a nossa palavra contra a palavra de quem nos ouve, supondo que ouça, né? Aqui a gente não tem evidência, a gente não tem um compromisso formal, né? Não tem uma responsabilização, a gente não tá... Às vezes a gente está falando de adaptação, onde quem vai fazer a adaptação não é o professor, é o professor do AEE. Às vezes a gente está falando com o professor do AEE e não é o professor do AEE, é o professor regente, que é o professor da sala, né? Então a gente tem que saber para quem que a gente está cobrando. Só chegar na escola e falar não vai adiantar, né? E aí o que acontece? Você é a mãe emotiva. Essa mãe, nossa, ela só sabe reclamar. Mas aí agora a gente vai para o jeito certo, tá? Então, a estratégia que funciona, qual é? Você chega com uma comunicação escrita, objetiva e formal. Então, por exemplo, vamos falar aqui de um e-mail estruturado, onde ele vai conter contextos, base legal e o pedido que você quer, claro. E o registro datado, tá? De toda essa solicitação. E o protocolo de quando for necessário. Então, vamos supor que vocês levaram até a escola aceitou essa sua solicitação, a escola pega a assinatura da diretora, tal. Uma coisa que eu vou contar para vocês se a escola não estiver fazendo uma adaptação, a diretora não vai assinar nenhum documento que comprove que ela não está cumprindo o que tem que ser cumprido, tá? E qual que é o resultado? Você é tratado com respeito pela escola.
Porque eles entendem que você não está falando por achismo, não é da sua cabeça. Lembra? Não é a Adriana que está pedindo, é a LBI que está falando. E aqui eu vou trazer um pouquinho de juridiquês para vocês. Não sei se vocês sabem juridiquês. Juridiquês é a parte legal da história, mas aqui eu vou dar uma encurtada nela para ficar mais objetivo. Todas essas solicitações que nós estamos fazendo aqui, nós estamos pautadas na LBI no artigo 28, na LDB no artigo 58 a 60 e no Estatuto da Criança e do Adolescente no artigo 53, tá? Uma outra situação errada, justificativas. O que a maioria faz? Aceita frases como, ai mãe, ele não acompanha a turma. Ou aí ela não questiona que tá a ausência de adaptação, ela não fala, tá, ele não acompanha, mas fez o quê? Adaptou o quê? Não pergunta nada também. Aí concorda quando diz que a gente não tem estrutura. É uma escola, gente. É uma escola, o mínimo que a escola tem que ter é estrutura. E por trás da escola tem uma legislação. E é isso que a gente está aprendendo aqui, tá? Não é favor. A gente não vai chegar na escola e falar, você pode por gentileza? Não, não dá, tá? E aí fica em silêncio diante das justificativas ilegais. Ela acabou de falar que não tem estrutura. Não, é uma escola, tem que ter estrutura. Nesse exato momento, Lucimar Silva está falando. O que é escrito e respondido na agenda serve? Minha filha tem professor, AEE, ele diz que não pode fazer atividades porque a prefeitura não envia recurso. Não, gente, olha, eu vou falar para vocês, não existe essa de ter recurso. Primeiro, essa criança, é que depois, como é que é o nome dela? Lucimar, depois você me manda uma mensagem para a gente conversar, porque eu preciso ver o caso da criança, tá? Então, eu também não posso simplesmente falar, ele vai fazer tudo. Depende de qual estrutura que ele tá falando, tá? Mas se a gente tá falando ali de uma alfabetização, é papel e caneta, tá? É lousa, a escola tem lousa, tem papel, tem caneta. Essa criança... Gente, se vocês tivessem noção de como dá para adaptar a atividade para as crianças, como dá para você adaptar das formas mais simples. Isso aqui, é excelente para a gente fazer joguinho com eles, para adaptar. Não tem essa. Como assim? E outra, serve sim, porque você vai perguntar qual estrutura que você não tem, o que tá te faltando? Qual adaptação que você quer fazer com ela que você não está conseguindo fazer? Eu não estou conseguindo adaptar por falta de mobiliário. Então a gente vai entrar com a solicitação. Não resolveu? Vamos para a diretoria de ensino. Eu quero mobiliário, ela precisa do mobiliário. É uma criança que tem uma deficiência física, um exemplo. Ela precisa de uma tecnologia assistiva. Aí a gente está falando de valores, tá? De valores de material que a gente precisa adquirir, comprar por meio de licitação, e mesmo assim a escola é obrigada a fornecer. E esse profissional, a gente entende que é um profissional capacitado para, de repente, ele elaborar uma tecnologia assistiva de baixo custo, né? Então, dá sim, tá? Depois, se vocês quiserem também me mandar mais informações aí, tá? E aqui, continuando aqui por que não funciona? A escola mantém o discurso, ela acha que ela tá certa, tá? Ela falou aquele monte de barbaridade, você não falou nada, aí nada vai mudar na prática, tá? E os seus direitos continuam sendo violados. A gente tá falando de direitos e não de favores, tá? Na situação 2, é justificativa do jeito certo, tá? Você faz uma solicitação, você solicita explicação formal por escrito. Por que não tem estrutura? O que te falta de estrutura? Exatamente o caso que eu acabei de falar dessa mãe. Você cita a legislação específica, então, mas de acordo com a LBI, no artigo 28, diz que... Né? Ou então a BNCC, às vezes a gente está falando de uma adaptação curricular, uma adaptação de conteúdo pedagógico, né? Aí você questiona qual o plano para a gente viabilizar as adaptações. E aqui, esquece a linguagem, tá? Vocês não vão usar essa linguagem. Aqui vocês vão chegar e falar, então, o que você está pensando em fazer para a gente conseguir isso? Né? Você esquece isso, essa linguagem aqui, ela tem a ver com juridiquês, mas a gente não está falando de juridiquês. A gente tem que ser o mais claro possível, tá? E a gente tem que documentar
todas as negativas recebidas. Aí é engraçado, né? Porque se você colocar lá a professora, a diretora, né, que geralmente quem responde por aquisição, por orientação de funcionário, enfim, é a diretora, né? Então a gente também tem que hierarquizar para quem que a gente pede. Aí você vai colocar lá que ela não atendeu a sua solicitação, ela disse que não podia. Eu duvido essa mulher assinar. Ela não vai assinar, ela não vai arrumar provas contra ela, né? Então, e aí ela já vai pensar 2 vezes antes de ignorar a sua solicitação. O princípio é simples, gente. Quem não adapta está violando a lei, tá? Então, isso não é uma opção. Então, se a gente falar de adaptação aqui, a gente não está falando de dá ou não dá. É para fazer. Não é dá ou não dá, é para fazer, tá? E aqui o juridiquês de novo. Então, sempre a gente vai pautar numa legislação, gente. E aqui tá, a escola deve eliminar barreiras pedagógicas, tá? Evidência, situação 3, do jeito errado. A gente guarda print solto no celular, não anota data e contextos, perde documentos importantes, chega à reunião. Então, sabe o que é? É que eu acho que ele precisava... Não, você não acha nada. O máximo que você pode falar é eu acredito. Não, porque é uma coisa que você crê, você acredita nisso. Não, eu acredito que as atividades não estão sendo adaptadas do jeito correto. Não, eu acredito que as atividades precisam ser adequadas ao nível pedagógico que ele está, né? Então, a gente acredita, tá? E por que não funciona quando a gente faz isso? Fica a sua palavra contra a palavra da escola e você fica sem evidências, tá? E aí você acaba perdendo, não adianta, tá? A consequência é impossível comprovar as violações ou exigir mudanças, você não tem recurso ali, você não guarda, só o print, ó, não tô falando que vocês não devam ter prints no celular, aproveitem, mas use-os da forma correta, tá? Tem um print, guarda, cria uma pastinha no celular, cria uma pastinha no computador, tá? Vocês vão usar o recurso que vocês estão habituadas. Não precisam vocês inventar a roda, não. Usa o que vocês já têm. Se você tem lá uma pastinha no celular, guarda no celular. Ai, Adriana, eu não sei, meu celular tá muito sobrecarregado, tal. Imprime. Vai em algum lugar, monta bonitinho, fala, tem como você imprimir para mim essas conversas aqui do WhatsApp? A pessoa imprime para você. E você guarda, documenta, cria uma pastinha de elástico, pastinha, tá? E aí a gente vai para a situação de evidências, a situação certa, tá? A estratégia que vai funcionar é quando o sistema é organizado de documentação, você tem um sistema organizado na documentação, você tem um diário de observação datado, então todo dia, vamos supor que você está fazendo aí uma observação. Eu vou pedir perdão, porque eu não gravei o nome de todas as mães que citaram aqui, que participaram, mas você vai ter vamos supor que a sua criança não participou de 3, não saiu em 3 fotos. Isso é muito comum, gente, muito comum. Você olha lá, semana do Dia da Criança, que é aquele semana do cabelo maluco, né, que vocês ficam tudo maluca. Aí vocês vão olhar lá e vão falar assim, ó, nossa, meu filho, minha filha não saiu na primeira foto, na foto do primeiro dia, que é a semana, né? Nossa, no segundo dia também não. Poxa, por que a turma toda tira foto e ele ou ela não tá? Você vai criando um diário, tá? De observações, você coloca a data e aí você fala. Você consegue se resguardar, tá? Arquivo digital ou físico, que eu falei, ou guarda no celular, no computador, ou imprime, monta uma pastinha, tá? Análise de padrões ao longo do tempo. Opa, peraí. Então quer dizer que ele não participou da primeira foto, não participou da segunda, participou da terceira, não participou da quarta. O que está acontecendo ali? Não dá, tá? O princípio é simples, tá? Quem documenta comprova e quem comprova exige. É simples assim, tá? O resultado é que você tem provas organizadas e incontestáveis.
Essa daqui é a situação de reunião. Olha só, você vai na reunião do jeito errado, tá? Você entra na reunião sem uma pauta, você chega lá, você tem um monte de coisa, você tem tanta coisa para pedir, porque a gente sempre tem um monte de coisa para pedir, mas você não leva anotado. Aí você chega lá e você faz um desabafo emocional, porque nós somos sobrecarregadas, né? Porque a guerreira é a Xena, nós somos sobrecarregadas. E aí você chega lá e fala, no meio daquela vida tão corrida, a gente começa a falar sobre os nossos problemas, sobre o que a gente tem sentido, sobre o que a gente tem passado, e não fica claro o que a gente quer. A gente não fala o que a gente quer, né? E aí a gente aceita que nada seja registrado, porque no final, se você fala assim, você vai anotar a reunião de hoje? Ah, não, mãe, pode deixar, ó, tá tudo aqui, eu vou conversar com a Pro, fica tranquila, tá? Isso, gente, é a coisa que a gente mais ouve. Não, fica tranquilinha, tá? Ó, eu vou conversar com a Pro, depois a gente conversa de novo. Depois? Quando que é esse depois? Ela vai conversar o que se ela não anotou nada? Ah, gente, ninguém tem cabeça tão boa assim, não. Precisa anotar sim. Aí você sai sem o encaminhamento correto, sem saber de quando você vai voltar, quando você vai resolver, né? E aí, por que não funciona? Porque a reunião vira um desabafo permitido, que é, às vezes essa pessoa te conhece, você conhece essa pessoa há muito tempo, você fala muito sobre o que você está passando, ela fala que entende, às vezes ela fala um pouco do que ela está passando, né? Não ter zero ação prática, ninguém vai fazer nada, ninguém faz nada, e nada muda, né? Então... E no jeito certo, a gente leva uma pauta escrita com pontos específicos. Ah, hoje eu preciso falar que ele não está conseguindo ler, porque o enunciado está muito longo. Ele tem TDAH, poxa, a escola sabe que ele tem TDAH. Por que ela ainda não adaptou essa prova? Por que ela ainda não adaptou essa atividade? E aí você leva tudo escrito. Ah, mas eu também preciso falar que por conta do TDAH, ele não fica muito tempo sentado. O que a gente pode fazer para ele não se sentir amarrado? Porque a criança não faz porque ela quer. Ela tem um laudo. Se ela tem um laudo, a gente tem que respeitar esse perfil dessa criança, né? Aí você faz perguntas estratégicas, sem acusações. Ai, a gente não adaptou, não sei o que a professora fala. Você fala, desculpa, professora, por que você não adaptou? Assim, só para eu entender. Por que foi feito dessa forma e não dessa forma? E eu vou falar para vocês, meu lado professora vai falar para vocês, às vezes a gente precisa que essa criança faça primeiro uma coisa para depois outra. Então ela vai poder, se ela fez tudo bonitinho, ela vai falar, não, mas sabe o que é, ó? Para eu ensinar isso aqui, eu preciso que ele aprenda isso aqui. Enquanto ele não aprender isso aqui, a gente não consegue que o cérebro dele assimile este. Entendeu? Então você não tá acusando, você tá querendo entender, você tá perguntando de forma estratégica, né? Aí você exige o registro formal dos encaminhamentos. Tá, e agora? O que a gente vai fazer? Amanhã a gente vai ter uma reunião daqui a 15 dias. Então você escreve para mim, por gentileza? Escreve, que aí a escola escreve lá. Daqui a 15 dias nos reuniremos, tal, né? Define prazos e quem são responsáveis. A gente está tratando de adaptação curricular. Ele tem um TDAH, então talvez ele não esteja sendo atendido pelo AEE na escola, mas a professora precisa fazer adaptação. E aí a gente vai direcionando quem é esse profissional responsável, tá? Aqui a técnica, a reunião é produtiva. Quando a reunião é produtiva, tem um objetivo, tem um documento e tem principalmente o retorno, gente, porque a gente vai na escola hoje, a gente vai, solicita e volta para casa. A gente vai, solicita e volta para casa. A gente não tem registro, a gente não tem um documento, a gente não tem uma data de retorno e a gente não dá um limite de retorno, né? Porque não é tudo no tempo deles. Porque tem um tempo também para as coisas acontecerem. Os nossos filhos, eles já têm que lidar com perdas naturais ali do desenvolvimento deles. Eles não precisam ter mais, né? Então, eu vou limitar o tempo de perda que meu filho vai ter. Não, professora, eu preciso que isso seja até a próxima semana, por gentileza, senão eu vou ter que procurar outros meios.
E existem outros meios, gente. A gente está na escola a gente tem uma hierarquia, professora, EE, professor auxiliar, direção, coordenação, supervisão. A gente sai da escola, a gente vai para uma diretoria de ensino. Quiçá se a gente não chegar no Ministério Público, mas a gente vai. Por quê? Porque é natural para nós, mães, brigarmos, lutarmos pelos nossos filhos. Então, a gente só precisa realmente de estratégias, tá? E aí, o resultado aqui são compromissos formais que você pode cobrar, tá? E a situação 5 é um PEI errado. Gente, olha só. Primeiro que já é difícil ter um PEI, tá? Um plano educacional. Comenta para mim aqui que o filho tem um plano educacional. Comenta. O filho tem um plano educacional? Só um minuto, eu vou responder aqui. A Ronise pergunta: todos os alunos autistas têm que ter o PEI? Meu filho não tem, a escola diz que não é necessário. E a Analine Viana também fala: quando solicitamos relatórios aos professores, criança de 7 anos com autismo e altas habilidades, sem adaptações e sem PEI, como aluno indisciplinado e mal comportado por conta das crises frequentes por falta de suporte, existe alguma legislação que proteja a discriminação por causa das crises pela falta de eficiência? Qual que é a crise? Não, mas esse é um caso só, que ela é um caso só. É uma pessoa que está falando vários casos do filho dela. A Ronice e a Ana, ambas não têm PEI. Uau. E a Ana fala que tem a crise, o filho tem crise. É discriminação. Tá, vou falar da Ana primeiro. Ana, por que seu filho tem crise? Tem que entender o que está acontecendo. Sabe o que é muito comum, mas não é só para Ana não, tá? A criança ficar ociosa. Ela vai ficar ociosa, ela vai ter crise. Ela vai ter crise. Se ela for aquela criança que está no fundo da sala, que a professora não está nem aí, ela vai ter crise. Se ela já tem essa tendência, ela precisa extravasar isso de alguma forma, né? Então, fique atenta ao que a escola está fazendo, tá? O que a escola está fazendo para... A gente vai falar na aba, né, onde a gente vai fazer uma análise desse comportamento. Esse comportamento ocorre quando? Por quê? O que aconteceu antes para ele ter esse comportamento? Né? Ou o que ele ganha depois que ele tem esse comportamento? Será que se às vezes eles tiram tanto ele da sala, que às vezes ele tem esse comportamento, acaba tirando ele da sala, então às vezes ele desencadeia esse comportamento para sair da sala, ou às vezes ele tá tão ocioso, que ele entra num comportamento ali, uma agitação, porque ele não tem nada, ele não está nem sendo visto, né? Então a gente tem que analisar esse comportamento, mas sim, tem. Mas para a gente fazer essa solicitação, a gente precisa entender por que ele está tendo esse comportamento, ser sempre da mesma matéria, na mesma situação. Então a gente precisa de fato analisar. Questão comportamental a gente precisa olhar muito de perto, tá? Desculpa, o plano educacional, 2 não tem, certo? Isso, Pedro. Não tem como, gente, assim, não tem como nossos filhos estar na escola sem um plano educacional, tá? Em caso de inclusão escolar, não tem como. É obrigatório. Aí tem a Patrícia Vasconcelos, fala que não tem PEI, e a Samara Santos fala: a escola manda plano de aula no máximo. Não é do jeito que ela quer. Não. Eu peguei, eu faço algumas consultorias, né? E eu já peguei de escolas grandes, tá? Onde eu fui olhar o plano, solicitei o plano educacional para dar uma olhada. E o plano educacional, na verdade, era um semanário. Então, não tem nada a ver. Tem nada a ver. E às vezes acontece da gente encontrar um plano educacional copia e cola, tá? Que aí se você for olhar a fundo, você vai falar: meu filho não é assim. Então, é uma coisa para vocês ficarem atentas. Na situação do plano educacional, o que é errado? Você assina o plano sem ler. Para as mães que já têm um plano educacional, vocês precisam ler e ver se
o plano, ele representa seu filho, tá? Ele é exatamente o nível de aprendizagem que seu filho tem, ou a questão comportamental que ele apresenta, ou os objetivos a serem atingidos, oferecidos, estratégias oferecidas. É exatamente o que seu filho precisa? É exatamente o que ele... basicamente o que ele precisa? A gente tem que olhar isso com bastante calma, tá? E aí, você não assina, aceita um documento genérico, porque aí se você for olhar, às vezes é copia e cola, você fala, nossa, tem informação aqui que não faz nem sentido. Você não questiona os objetivos, que são inalcançáveis, não solicita revisões quando necessário, e aí fica um PEI mal elaborado e você assinou com uma concordância de algo inútil. Já no PEI certo, as estratégias que funcionam são: você faz uma análise de cada sessão do plano educacional, criteriosamente, recebe esse plano e fala, eu vou analisar na minha casa. Vocês não precisam assinar ali, tá? Verifica se os objetivos são mensuráveis, solicita estratégias concretas e claras, acompanha revisões periódicas. Então a gente vai aplicar essa atividade por 2 meses. Ou por 3 meses, e aí depois a gente retoma. Retoma quando? Qual que é a data? E aí você tá ali apta para fazer esse acompanhamento, tá? E o resultado é um PEI técnico que funciona, que orienta de acordo com o seu filho, tá? Com ações reais. E de novo aqui o nosso juridiquês, né? Que o PEI, ele é um documento, ele é obrigatório e deve ser efetivo. Você não vai encontrar PEI, PEI, mas você vai encontrar flexibilização de conteúdo, tá? A legislação não tem um documento, um layout de documento, um tipo de documento específico, por isso que cada um, você vai ver, às vezes ganha um PEI de um jeito, recebe um PEI de um jeito, do outro, mas, vias de regras, o PEI tem lá uma estrutura a ser feita e você precisa participar do começo ao fim, tá? Isso é uma coisa muito importante. A escola não faz o PEI sozinho. É você que tem que participar. Porque ou você conhece mais o seu filho na parte pedagógica de tanto ajudá-lo e você vai colaborar com a escola, ou você vai alinhar a sua expectativa. Às vezes você vai falar, eu quero que meu filho faça isso, e a escola vai falar, mãe, ele tá nesse nível, então a gente precisa passar mais alguns para poder chegar nesse. Mas vocês precisam participar, tá? A estrutura do PEI, a família faz parte, tá? Eu peguei alguns exemplos da nossa pesquisa e eu quis trazer para o jeito real da vida de vocês, tá? Então eu vou colocar aqui para vocês o jeito errado, o jeito certo, com as situações reais que vocês me responderam, tá? Então, no caso de bullying ou violência entre colegas, o jeito errado, você chega lá e eles falam assim, isso acontece, é coisa de criança, né? E depois eles resolvem. Não, você está minimizando a dor da criança. Você está desresponsabilizando a escola tem que registrar, tem que chamar pai, tem que ver o que vai acontecer, por que chegou nesse nível, por que não tinha alguém olhando, sabe? E não gera um registro para fazer um acompanhamento, porque pode acontecer mais do que uma vez. E aí, olha só que legal, a gente pode usar um documento certo. Então, essa é a diferença. A gente usa o documento certo, o documento correto. Então, olha só, eu mando uma notificação formal. Eu posso, tá? Você pode, nós podemos, tá? Isso aqui a gente não precisa ser advogado, não, porque a gente já sabe dos nossos direitos. Então, por exemplo, aqui você vai notificar a professor, a direção, a escola, aí você vai falar quem que tá notificando, que é você, qual que é o objetivo? Registrar registro formal da situação de violência escolar, o bullying, e solicitar a investigação e medidas protetivas. Aí você vai contar o fato, você vai falar qual que é a fundamentação legal que você está usando para você fazer essas solicitações aqui, ó. Então, eu quero uma investigação, eu quero uma aplicação de medidas, eu quero uma implementação de ações, a data, você assina e, a cópia pode ir para uma supervisora de ensino e até mesmo para o conselho tutelar, tá? A gente está falando aqui de escalar, tá? Então, se a gente precisar escalar isso aqui, tá? A falta de adaptação curricular. A professora disse que ele não precisa de adaptação, é só se esforçar mais. Gente, isso é absurdo. Tá ignorando o diagnóstico que ele tem, ele não faz porque ele quer.
fere a LBI, que é a Lei Brasileira de Inclusão, e a LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases, e coloca a culpa na criança. Não. Olha só, mesmo tipo de documento, a gente pode mandar para a escola, quem que está requerindo, aí a solicitação, a elaboração ou revisão do plano educacional. E aí, mesma coisa, a gente tem uma fundamentação, a gente tem a fala da professora aqui, ó, e a gente faz uma análise técnica. A negativa de adaptação curricular configura violação ao direito à educação inclusiva e desrespeito ao diagnóstico médico. Aí você faz as suas solicitações específicas. Eu quero que seja feita isso, isso e isso. Tá vendo? E aí você assina a mesma coisa. Você manda uma cópia para a diretora, uma cópia para a supervisão de ensino. Isso quando vocês se sentirem sentir essa necessidade. Vocês podem também anexar o laudo da criança, se você quiser, tá? Ou uma ata de reunião. Lembra da reunião que vocês fizeram, fez a solicitação? Pode anexar aqui. No exemplo 3, um conteúdo que está acima do nível de aprendizagem da criança. Então, o jeito errado, ele tem que acompanhar o restante da turma. Não podemos ficar atrasando ninguém. Não existe isso, gente. A gente tem que adaptar e adequar, tá? Isso cria uma exclusão, isso não considera o ritmo individual dessa criança e contraria os princípios da educação inclusiva, tá? Então, é inaceitável isso. A gente também pode usar esse mesmo documento para fazer as mesmas outras solicitações, tá? A gente aqui está fazendo solicitações diferentes no mesmo padrão de documento, mas a gente pode recorrer a outros documentos, tá? Então, ó, o nome, aí qual que é o objetivo, aqui a fala da professora, aqui aonde a legislação garante que isso está errado, né? E aí a gente faz análise e as solicitações diretas. E aqui tem um alerta legal, né? A exposição contínua a conteúdos incompatíveis constitui violação ao direito à educação de qualidade. Isso tá na LBI, tá? A falta de comunicação com a escola, a gente nunca consegue, né? Porque você chega e fala, posso falar com a diretora? Ela tá em reunião. Ai, eu preciso falar com a professora. Não dá. Ai, queria marcar um horário. Não pode. Então, o jeito errado. Aí ela fala assim, esquecemos de avisar, mas a gente já resolveu aqui, depois a gente explica melhor. Tipo, você precisa resolver o negócio, a escola toma à frente, resolve. Você tem uma falha grave nessa comunicação, porque você precisa participar disso, tá? Gera uma insegurança e impede que você acompanhe. Gente, é direito nosso acompanhar, tá? Inclusive, uma mãe comentou em uma dos nossos contatos num grupo de WhatsApp que ela foi proibida de levar o filho até a sala do AEE. E a gente precisa entender por quê. Qual que é o motivo? Tudo que a escola fizer, gente, tem coisas que a gente vai precisar acatar, porque quem tem direitos tem deveres. Mas a gente precisa entender como que é esse funcionamento desse lugar. Por que eu não posso? Por que eu tô fora? Por que meu filho tá fora? Né? Isso quando a gente tá, assim, querendo entender, né? Porque a gente já sabendo, a gente já vai para essa parte aqui, que é uma solicitação, protocolo de comunicação. Ó, solicitação de protocolo de comunicação. E aqui a gente está falando estabelecimento de canal oficial e transparência informacional. Gente, esse também é um documento que estrutura essa solicitação em cima do que foi errado, tá?